Fala galera, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. E você gosta de um mistério, de uma investigação, crimes do passado? Então fica com a gente e descubra qual é o jogo. E o jogo de hoje é o Detective, o jogo da investigação moderna. Ele é um jogo que foi trazido pela Galápagos Jogos. Ele tem aí partidas em média de 2 a 3 horas de duração por partida. Joga-se a partir de 16 anos e pode ser jogado aí de 1 a 5 jogadores. Embora eu acho que 5 jogadores é muito para esse jogo, 3 é um bom número, vamos colocar assim. Então, estamos aqui para mais um Review Pocket e eu vou contar para vocês o que eu achei desse joguinho aqui. Muito bem, mas do que se fala esse jogo, tá? Ele é um jogo, como o próprio nome diz, um jogo de detetive, de investigação. Ele vai apresentar uma série de casos para você e você vai seguindo uma historinha, né? Vai coletando pistas, coletando dados, interrogando pessoas, indo em lugares, coletando provas e ele vai te apresentando essa historinha. Chegando no final você vai ter que desvendar esse mistério, né? Incriminar alguém, apresentar provas para incriminar alguém sobre algum crime que ocorreu. Especificamente nas duas primeiras histórias desse jogo, são histórias bem do passado. Histórias que aconteceram lá atrás, que você está meio que revirando arquivos mortos para tentar resolver algum crime que foi meio mal solucionado, não ficou muito bem solucionado ali. Para isso ele cria uma agência de inteligência aí, de investigação, chamada Antares. E o que é bacana desse jogo é que ele não é um aplicativo pelo celular, ele é um site. Literalmente, você entra no seu computador, entra nesse site e você pesquisa, insere, imputa as informações que você tem ali nesse site e ele vai te trazer de volta algumas outras informações adicionais. Então, por exemplo, você encontrou uma digital, você coloca lá as digitais e ele te traz de quem são aquelas digitais, quantos por cento de compatibilidade tem aquelas digitais. Você pode acessar, entra lá nesse sistema para acessar arquivos antigos de depoimentos do FBI ou do Sistema de Defesa dos Estados Unidos. Enfim, esse sistema ele serve como se fosse um apoio ali para o jogo do que não está nas cartas, porque basicamente tirando o sistema, ele é praticamente um jogo de cartas. O que vem dentro da caixa do jogo? Primeira coisa, vem esse tabuleirinho aqui, que são basicamente os 5 lugares do jogo onde você se desloca. E daí você tem uma perda de tempo nesse deslocamento. O tempo é o recurso mais escasso desse jogo. Então você tem aqui do lado a quantidade de dias que você tem para resolver um caso e aqui a quantidade de horas de trabalho. Quanto mais você vai trabalhando, mais horas extras você faz, mais estressado você fica. Então, além da data decisiva para poder entregar um determinado caso que seu chefe está te passando, você ainda trabalha uma quantidade de horas específicas apenas. Então isso torna o jogo bem desafiador, que é até tentar não ultrapassar essas horas, porque elas vão te dar ponto, cada marcador de estresse te dá ponto negativo no final, e isso influencia aí o seu resultado. E daí os deslocamentos entre os lugares aí vai te descontar tempo. Basicamente, se você vai vasculhar algum arquivo, aquele arquivo vai demorar para ser te entregue, então isso gasta mais tempo. Esse planejamento é bastante desafiador, tá? O que mais vem? O jogo ele vem com os casos. Basicamente são 5 casos, tá? Que eles vêm aqui, ó, na caixinha, bem separadinho. Então, o caso 1, caso 2, né? Caso 3, 4 e 5. São 5 casos que vem na caixa do jogo. E ele não é um jogo Legacy, porque não estraga componentes, mas ele é um jogo de história. Então, depois que você jogou a história, você já sabe o resultado. Meio que não dá pra você jogar de novo, né? Até assim, se seu resultado for bem ruim, o jogo até te recomenda que você retorne e tente fazer novamente. Particularmente, eu não vejo muito sentido disso, mas eu vou falar um pouquinho melhor na hora que eu for falar de rejogabilidade. Mas basicamente ele vem 5 casos, alguns desses casos se entrelaçam, tá? Eles começam em o caso 1 e o 2, como eu falei, começa no caso 1 e depois as coisas vão ficando um pouquinho mais profundas e no caso 2 você se aprofunda mais no caso, descobre que às vezes até o que você descobriu no primeiro caso não era bem assim, mas eu não vou dar spoiler pra vocês. Enfim, tem bastante coisa aí, é bem legal, a história é bem rica, tá?
Ele tem 3 tokens, né, que é para você colocar naquele tabuleirinho, um de tempo, um é do carro, para você se locomover. Não são tão importantes esses tokens assim, mas são bonitinhos. Aqui vem os suspeitos, isso daqui é muito legal. Eles são como fotos, tá? Isso é bem bacana, tem um espaço até se você quiser escrever, né? A gente não escreveu aqui. Se você quiser escrever e tudo mais. E o que é muito legal, você vai montando na mesa como se fosse aqueles quadros de verdade de suspeitos, sabe? Que você vai ligando uma pessoa na outra, porque vão aparecendo tantos suspeitos e que assim você não sabe quem pode ser, quem que não pode ser. Você vai querendo ligar, né? Essa pessoa conversou com aquela, por que aquela conversou com aquela? E você vai tentando ligar com aqueles fios, etc. A gente ficou com vontade de colar no mural, sabe? E ir ligando assim. E é bem legal porque como são fotos reais das pessoas, aqui, você fica realmente intrigado, assim, porque parece que realmente que é um caso real. É diferente de se fosse, por exemplo, ilustrações, né? A gente tem aí o Chronicles of Crime, que ele usa ilustrações e daí com isso não passa uma realidade tão grande, né? Mas eu vou comparar também um pouquinho do Chronicles of Crime com esse jogo um pouco mais pra frente, enquanto isso eu tô só mostrando a arte aí do jogo. Fora isso vem alguns marcadores, alguns tokens que você vai precisando aí de recurso. E olha o que é legal, né, desse jogo, os saquinhos aí para você dividir as coisas, né, os ziplocs, até os saquinhos, ó, eles são com uma marca de, como se fosse aqueles sacos de evidência realmente de cena de crime, tá? Então fora isso, mais marcadores e é basicamente isso. O jogo é um jogo de cartas que tem até um tabuleirinho lá, mas o forte do jogo são as cartas, as fotos que você vai ligando dos casos. A ideia aqui é dar um overview sobre o jogo em si. Então falando aí sobre a arte, que é a primeira coisa, eu acho que os componentes são de bastante qualidade, são componentes bem bacanas. As cartas, embora sejam um pouco finas, eu achei elas um pouco finas demais, como você não fica manuseando elas o tempo todo, não tem grande necessidade de ser mais grossa do que isso, não senti necessidade. O tabuleiro cartonado de qualidade, os tokenzinhos ali, esses marcadorzinhos aqui são de madeira, então assim, bacana, a qualidade do jogo entrega bem. Como eu falei, ele tem 5 histórias, então falando aí um pouquinho com relação à rejogabilidade do jogo, eu acho que assim, a rejogabilidade dele são os 5 casos. Se você tiver, como eu falei, se você tiver uma pontuação ruim, o jogo até te recomenda que você volte e tente novamente, mas não vi muito sentido nisso. Por quê? Porque basicamente ele te dá alguns caminhos, mas não são tantos assim. Se você já sabe uma parte, você já sabe o resultado que deu seguindo alguns caminhos, hora que você voltar, você meio que é só fazer o caminho inverso do que você fez, daí você sabe a outra metade da história, você chega na conclusão correta e daí você ganha o jogo. Então assim, eu aconselho que se você teve uma pontuação ruim, aconselho não, né? Foi o que eu fiz, aconselho, você faz o que você quiser. Mas o que a gente fez aqui em casa, jogando com a Dai, a gente teve uma pontuação ruim, a gente virou e falou assim, não, mas daí se a gente for refazer, é só refazer os passos contrários do que a gente fez, daí a gente chega numa conclusão diferente. Então, a gente aceitou que a gente perdeu a partida e daí já foi pro próximo caso, tá? Você não precisa ter terminado um caso pro outro, é só você ler o relatório final e descobre realmente qual que era a verdadeira resposta, uma vez que você deu a resposta errada. Então, tem essa questão aí. Não vi sentido em voltar, mas se você vê também não tá errado. O jogo te recomenda fazer isso, na minha opinião, só que não foi. As 2 primeiras partidas que a gente jogou, eu e a Daiane, a gente tomou uma surra. Digamos assim, o jogo, a pontuação máxima dele vai até 20. A gente fez menos 7, sabe? Então assim, a gente chegou a fazer ponto negativo, foi uma surra colossal. E daí já entrando aí no quesito da complexidade do jogo, ele é um jogo que assim, o manual dele é muito simples, mal precisa ler o manual, mas para desvendar o mistério é bem difícil, é bem complicado. Eu achei que algumas coisas assim, embora estivessem na nossa cara, ficaram de uma forma subjetiva, então pra mim foi bastante complicado, tá? Chegar no resultado, tanto que vocês viram aí que eu falei que a gente fez menos 7, negativo 7. Eu acho que na primeira a gente fez 2 pontos, então 2 de 20, e na segunda a gente fez menos 7, então nas 2 partidas a gente foi bem mal, nas 2 primeiras que a gente jogou. E a gente viu aí de outros reviewers, né, de outras pessoas que fazem vídeo, falando que realmente, no geral, as 2 primeiras partidas a pessoa vai bem mal mesmo. Então, sobre a complexidade aí, não é um jogo simples.
A classificação de 16 anos dele, que vem aqui na caixa, eu acho que não é nem tanto pela complexidade, porque eu acho que uma pessoa de 14 anos até tem um intelecto para tentar chegar numa linha de raciocínio. Eu acho que é um pouco da violência, porque tem coisas que são tratadas com bastante violência. Por exemplo, fala-se com detalhes da forma como que um personagem morreu, quais órgãos dele de repente foram perfurados ou não, enfim. Então, por causa dessa riqueza de detalhes de violência, é por isso que acho que a classificação dele é 16 anos, não é nem tanto pela complexidade. Mas assim, eu falei com detalhes de violência, mas não de uma forma mórbida, tá, gente? Ele trata isso como uma forma puramente criminal. Ele vai te trazer como se fosse um relatório mesmo daquilo. E, inclusive, já falando aí o que eu senti do jogo, né? Aí na questão de diversão. O que eu senti, assim, eu senti ele muito mais como um simulador de detetive do que efetivamente como um jogo em si. É o que eu falei. Muitas vezes as respostas ele não te dá como um jogo, te daria, essa resposta tá certa, aquela resposta tá errada, né? Quando a gente joga um jogo, a gente espera que no final a gente tenha realmente que o jogo te diga, você ganhou, você perdeu, a sua resposta tá certa, a sua resposta tá errada. E ele não é esse tipo de coisa. Eu sinto que ele é muito mais uma simulação mesmo, se você quer se sentir aí no papel de detetive. Você vai ter aí que lidar com burocracia, com relatórios, enfim, ter que lidar com a pressão de tempo, com a pressão e pegar relatórios efetivamente, relatórios naquele formato bem criminal mesmo, relatórios de julgamento, não só relatório do crime, né, mas com casos do passado. Então o julgamento de algumas pessoas já foi, você vai pegar depoimentos, interrogar algumas pessoas, ver vídeos de interrogatórios antigos, ter que lidar com outras agências do governo, né, ter colaboração com outras agências do governo. Então, ele é muito essa questão de um simulador de detetive, muito mais do que um jogo propriamente dito. Tá? Então, na minha visão, se você espera um jogo que vai te dizer você ganhou a partida, você perdeu a partida, sua resposta, você está no caminho certo ou não, que vai te dar pontos no final, assim, eu não acho que esse jogo, de repente, seja tão pra você. Agora, se você quer um jogo que tem uma narrativa profunda, que tem uma história, que vai ter personagens que vão te cativar, personagens que vão te dar raiva deles, etc. Eu acho que esse é um jogo pra você, cuja narrativa te envolve muito mais do que efetivamente você tá ali pra fazer pontos positivos e negativos. O que eu acho bacana dele é a discussão, né? Os termos assim, putz, eu acho que é fulano por causa disso, daquilo, outro, é você discutir todo o entorno com a outra pessoa. Então, por isso eu acho assim, dá pra você jogar sozinho, dá, mas eu acho que sozinho o jogo vai ficar limitado, a sua experiência não vai ser tão completa, porque você vai ficar assim, o seu pensamento e ponto final. Existiram vários momentos do jogo em que eu queria fazer uma coisa, porque eu achava, eu estava numa linha de raciocínio e a Daiane queria fazer outra porque estava em outra linha de raciocínio. Então, essa discussão é muito rica e é o que deixa o jogo mais interessante. O jogo tem um critério de desempate para isso, porque o jogo acontece em turnos, então em cada turno um jogador é meio que o responsável, e daí o desempate é meio que o do jogador que está responsável naquela hora, tá? Se ninguém chegar num consenso ali. Outra coisa que o jogo tem também, que eu esqueci de mostrar para vocês, são os crachás aqui dos personagens. Então vão ter vários personagens, e que basicamente assim, tanto faz. O jogo até recomenda que você entregue um desse para cada um. Eles têm habilidades especiais que vão te ajudar, cada um tem uma habilidade aqui descrita. Mas na realidade você acaba ignorando quem é qual personagem, deixa todo mundo lá à mostra e vocês decidem em conjunto quando usar cada personagem, tá? Pontos fortes do jogo, eu acabei já mencionando. Eu acho que ele é um jogo que a narrativa te envolve, essa simulação, você poder jogar ali no sisteminha para trazer, e o sisteminha tem aquela cara de sisteminha medida de realmente do que a gente espera de um sistema do FBI, sabe? De um CSI, você se sente realmente dentro ali de um CSI. Esse é um dos pontos mais fortes do jogo. Ele é um jogo que tenta quebrar a quarta parede. Quem está acostumado aí com séries, cinemas, vai entender um pouquinho que eu estou falando aí de quebrar a quarta parede, porque ele faz links com coisas da vida real. Então tem alguns eventos históricos da Segunda Guerra nesse jogo, em que, por exemplo, aparecem alguns termos e tudo mais, em que ele coloca um asterisco quando aparece aquele símbolo especificamente, que é para você entrar na internet mesmo e pesquisar sobre aquele termo, porque não exatamente aquilo vai te dar uma resposta maior, mas vai te fazer com que entenda melhor o contexto histórico do que aconteceu ali.
Então ele é um jogo que te faz com que você vá para a vida real, pesquisar no Google mesmo coisas, vídeos, fazer pesquisas, para você entender um pouquinho melhor o background aí e conseguir chegar a uma dedução um pouco melhor. E inclusive, uma dica, na primeira história, se a gente tivesse prestado um pouquinho mais atenção nessa quebra da quarta parede, a gente teria tido um resultado um pouco melhor, porque tinha uma informação importante aí que a gente ignorou, que era só ter pesquisado no Google. Então, esses dois pontos para mim, essa imersão e essa quebra da quarta parede, são os dois pontos mais fantásticos para mim. Desvantagens. As cartas são um pouco repetitivas no sentido de elas contam toda uma história. Chega um momento que você tá lá para, depois de ter jogado 1h30, 2 horas daquela partida, e são partidas longas, tá, gente? Então reserve um bom tempo tranquilo para você jogar. Não jogue esse jogo correndo 1 horinha, 1h30, para que você tenha uma discussão rica e etc. Vale a pena que você deixe aí umas 2 horas, 3 horas pelo menos para jogar esse jogo, tá? A primeira partida nossa, acho que a gente jogou durante umas 4 horas seguidas. Vá com calma e principalmente porque alguns textos da carta se repetem. Então vamos supor, você teve que ir até o fórum para buscar arquivos de um caso antigo. E daí ele vai te descrever, lendo a carta, ele vai te descrever tudinho, você entrou no fórum, você passou pela segurança XPTO, você viu a fulana, cumprimentou ela, essa narrativa ela é importante, tá, gente? Para te situar, faz parte da experiência do jogo. E daí você pediu o documento, ela te deu o documento assim, assim, assado, algumas partes dessa narrativa te dão algumas pistas e etc. Show, beleza. E daí você não saiu do fórum, você continuou no fórum. E daí você só simplesmente tentou ir para o outro lado e pegar documentos de uma outra pista que você também estava seguindo no mesmo lugar. A próxima carta que você vai pegar para ler, ela te dá, novamente, o jogo não sabe que você já estava lá. Então ela vai te dar novamente toda a descrição de você entrando no fórum de novo, falando de novo com a fulana, vai te dar a descrição do mesmo corredor e etc, como se você tivesse acabado de chegar naquele lugar novamente. Então isso me cansou um pouco mais pra frente. No começo eu tava empolgadão, um pouco me importei com isso, mas conforme as horas aí foram avançando, isso me incomodou um pouco e vou dizer que em alguns momentos me tirou um pouco da imersão do jogo. A Daiane não se incomodou com isso, pelo menos assim, nas conversas que eu tive com ela, ela não se incomodou com isso e ela achou bacana ainda isso, tá? Mas pra mim, confesso que foi aí um entrave. Bom, mas daí eu falei que eu ia comparar ele com o Chronicles of Crime. Se você não sabe que jogo é esse, Chronicles of Crime, eu vou deixar o card aqui em cima pra você, que a gente tem um vídeo de review do Chronicles of Crime que a gente fez, que a gente jogou. A gente adora esses jogos de investigação, de detetive, faz o maior sucesso aqui em casa. E a gente jogou o Chronicles of Crime, adoramos, e agora, daí por isso que a gente ficou super na hype pra jogar o Detective, e agora que a gente jogou, a gente consegue fazer uma comparação aí do outro. É justo que as pessoas comparem os dois jogos, tá? Ambos são jogos focados aí na experiência de investigação. O Chronicles of Crime tem um aplicativo lá para você visualizar a cena do crime, buscar as coisas. Eu acho que eles são jogos que têm coisas diferentes, então... e ambos têm histórias diferentes, então você... tendo um na sua coleção, você pode tranquilamente ter o outro, porque uma hora um vai esgotar e daí você pega o outro e esgota o outro também. Então eles são jogos assim, que a proposta é a mesma, mas eles são jogos assim, que até se complementam. Eu diria que o Detective é um passo mais avançado, o Chronicles é um pouquinho mais fácil. Você chega em algumas respostas de uma forma um pouco mais simples, é mais fácil. E o Detective ele é um jogo um pouco mais profundo, mais realista, mais assim, visceral, mostra mais crua a coisa do crime, da história. Digamos assim, um é um jogo para adolescente, o outro é um jogo para adulto. Podemos dizer dessa forma, embora não seja exatamente. Então tem essa questão, um é um jogo mais familiar e o outro um pouco menos, assim, digamos. Se eu tiver que dizer qual que eu prefiro mais, eu só posso ter um, Francisco, não fique em cima do muro, você só pode ter um deles. Qual deles você prefere? Eu prefiro o Detective, porque eu prefiro que o jogo, já que ele vai me dar essa imersão aí, eu prefiro que ele me dê essa imersão um pouco mais profunda na realidade. Eu acho que uma das coisas que ajudam a estar muito mais nessa realidade é o fato de ser foto e não ilustração. Como eu falei, dá a sensação de você estar falando de pessoas reais e não de caricaturas ali, né? Então, eu acho que é um jogo perfeito se você quer ter uma experiência de detetive, tá? Eu acho que ele é um jogo para você. Por aqui fez sucesso, embora eu veja esses defeitinhos aí dele, por aqui fez sucesso. Então se você curte esse tipo de jogo, se você curtiu Chronicles,
você provavelmente vai gostar muito do Detective também, então só se joga e vai. Espero que vocês tenham gostado, acho que esse review ficou mais longo do que eu pretendia até, mas é um review aí completamente honesto pra vocês, falando pontos fortes e fracos do jogo. Se você curtiu, deixa seu like, coloca nos comentários se você já jogou esse jogo, diz aí o que você achou. Se você se interessou por esse jogo e de repente tá pensando em comprar, coloca e viu o nosso vídeo, se interessou, né, quer comprar, coloca aí nos comentários pra gente saber. A gente gosta de saber quando a gente influencia alguém aí. E se você comprou e detestou por nossa causa, coloca aí também, xinga a gente, fala, esse jogo é uma bosta, comprei por causa de vocês e foi uma bosta. Mas enfim, faz o que você quiser aí, coloca nos comentários, interage com a gente, ajuda na divulgação, compartilha com os amigos aí. Sabe aqueles amigos que você fala, tipo, nossa, eles gostam de um livro de investigação? Quem sabe ela não se interessa aí pelo jogo também e você atrai mais uma pessoa aí nova pro hobby que não era pro hobbyista, né? Enfim, siga a gente nas nossas redes sociais, vai estar aqui embaixo aparecendo pra vocês. Muito obrigado, até o próximo.